Boa noite, 18h32, direto das ondas de rádio aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM e também pelo YouTube do Conhecimentos da Humanidade. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso Filosofia para Todos. Hoje eu quero trazer um assunto que tem a ver com essa história aí da escola do Colégio Mágico. Essa semana nós começamos as aulas, né? Essa semana aí, a última semana de setembro de 2023, uma turma segunda-feira e uma turma quinta-feira, e muitos assuntos ali foram abordados, e é muito engraçado como a gente vê que as turmas, elas acabam criando perfis diferentes. A gente vê que alguns assuntos acabam chamando mais atenção, e aí vem mais perguntas com relação àqueles assuntos, e a turma ela ganha uma vida própria. Enquanto uma turma foi por um caminho, a outra foi por outro. Isso foi muito legal, muito bacana. E teve um assunto ali que eu quero trazer. Foram duas coisas que eu trouxe na aula, que trouxeram grandes reflexões para os alunos, e eu quero trazer um pouco dessas reflexões para vocês também. A primeira tem a ver com a ideia de coerência. O que é coerência? A gente acostumou a ouvir que a coerência ela é algo que tem a ver com o fazer e o falar, com o pensar e o fazer aquilo que a gente... Ou sabe, assim, o que eu faço, eu falo, então eu sou coerente, porque tudo aquilo que eu falo, eu faço. Mas quero aprofundar um pouco mais esse conceito da coerência. Eu falei nessas aulas sobre a construção de um pensamento mágico e o quanto, quando a gente está com a intenção de um querer, o quanto eu preciso ter o meu querer alinhado com aquilo que eu sou. Porque muitas vezes a gente quer alguma coisa e a gente não consegue se manter no querer daquela coisa. Então, um exemplo que eu dei na aula, eu quero emagrecer. E aí nos primeiros dias eu faço uma dieta, eu coloco ali um limite na minha alimentação para ficar mais saudável, mas a partir do terceiro, quarto dia eu começo a relaxar. Uma semana depois eu já nem lembro mais que eu pedi numa magia ou numa intenção mágica uma dieta. E aí o que acontece? Eu me saboto. Eu não estou fazendo a minha dieta. Ser coerente, então, no primeiro nível, ele passa por a gente, a partir do momento que tem intenção de algo, e às vezes essa intenção até o ponto de realizar um ato mágico, e um ato mágico, gente, pode ser uma simpatia, um ato mágico pode ser uma magia cerimonial, um ato mágico pode ser ir no terreiro, pedir para uma entidade, ir na missa e pedir para Deus, tudo isso é um ato mágico. Eu estou pedindo para um lugar divino que me mande uma energia de manifestação, que me mande uma energia baseada numa intenção mágica, numa intenção de um pedido, de uma consciência que eu tenho de algo que eu quero. Esse normalmente é o primeiro passo. Só que nós, às vezes quando a gente está nesses ambientes, ali na hora a gente sente isso profundamente, durante a magia, durante o ambiente, mas depois a gente vai perdendo a força da intenção. Quantas vezes você não assiste um filme, ouviu um poema, ouviu um vídeo de alguém, né? Falando assim, olha, tem que fazer isso, porque esse é o caminho. E você sai e fala, nossa, esse filme mudou minha vida, essa palestra mudou minha vida, esse curso mudou minha vida. E com o tempo aquilo vai minguando. Aquela energia que a gente sente na hora, que vem com ímpeto de mudança, de repente começa a minguar. A gente tem dificuldade para se manter entusiasmado, a gente tem dificuldade para se manter com essa intenção viva, com essa vontade viva. E aí a gente vai minguando isso e às vezes a gente até esquece. Quantas vezes eu não vi pessoas que fizeram cursos, sabe aqueles cursos de fim de semana? Que você vai lá e passa por uma super transformação, que você chega de segunda de manhã, você está se sentindo outra pessoa, como se você tivesse passado por uma grande jornada de transformação pessoal. E aí às vezes parece que demora uma semana para esse efeito passar. Ele passa e aí na outra semana eu já estou cometendo os mesmos erros, repetindo os mesmos padrões. Isso é uma falta de coerência dentro do nosso pensamento. E de novo, é o primeiro passo para a gente entender o que é essa falta de coerência. Se eu quero tanto alguma coisa, se algo me mexeu tanto comigo,
Por que eu não consigo manter aquilo? Cada um talvez tenha uma resposta para isso. Ah, porque a vida se apresentou de uma maneira diferente, porque eu comecei a esquecer, porque outras coisas se apresentaram, outros quereres se apresentaram no meio do caminho. E a minha provocação é, se você quer tanto uma coisa, até quando ou até quanto vai a sua capacidade de se manter naquele desejo, naquela intenção? O quanto que você consegue se manter até você chegar lá? Pensa nisso. Pensa se esse tanto tempo, ou esse quanto tempo desse querer, ele é algo que realmente expressa o seu real desejo. Porque se é algo que você quer tanto, se é algo que é tão importante para você, por que passa essa vontade? Por que outras coisas entram na frente? Tudo bem que a nossa vida não é só uma coisa, né? A gente tem foco em coisas diferentes, mas por que às vezes a gente deixa as coisas bagunçarem a ponto da gente perder o foco daquilo que a gente quer? Ou por que a gente não consegue manter vários quereres de coisas diferentes? Eu acho que isso faz a gente refletir sobre o que a gente quer de verdade. E muitas vezes o que a gente quer de verdade pode estar sob camadas de ilusões. Ou a gente não quer admitir que se uma coisa no nosso querer, ela está meio fora do que o nosso querer, sei lá, eu desejo uma bola de futebol quadrada e me dão uma bola de futebol redonda, eu me sinto talvez frustrado, sem perceber que naquele momento, para jogar futebol, eu preciso de uma bola redonda. A quadrada talvez não me valha de nada. Era só um desejo de algo que eu queria, mas que no fundo talvez não tenha nenhuma função para mim. Tô fazendo essas provocações, gente, porque a gente precisa tentar manter a coerência do que a gente quer. E para manter essa coerência, nós precisamos, de alguma forma, nos mantermos alinhados com aquilo. E quando vier os sabotadores emocionais, mentais, que querem nos fazer mudar de ideia, talvez a gente tenha que lembrar daquela filosofia que eu já falei aqui na rádio e no canal, da filosofia estoica. O que a filosofia estoica ela fala? Que eu preciso entender que tem coisas que eu posso mudar e tem coisas que eu não posso mudar. A filosofia estoica, ao contrário do que muita gente diz que você não pode sentir, não, ela diz que você pode sentir. Você só não pode fazer com que as suas emoções se descontrolem a ponto de tomar conta e todas as suas decisões se basearem nelas, porque elas estão descontroladas. Eu vou além do que os estoicos dizem. A gente também pode racionalizar demais uma situação e acabar, através dessa racionalização exagerada, perder o contato emocional com aquilo. E aí imagina, se é alguma coisa que você quer tanto, que você quer tanto, que você quer tanto, que você deseja tanto, coloca tanta intenção. Se você perde a sua bússola emocional, porque você está racionalizando aquilo demais, você perde a capacidade de desejar aquilo. Você perde a sua capacidade de manter o desejo por aquilo. De manter a intenção, de manter o seu foco, a sua energia, o seu entusiasmo naquilo. Então esse equilíbrio entre emoção e razão nos ajuda a transitar entre os nossos quereres com mais maturidade, com mais equilíbrio, com mais capacidade de nos mantermos no rumo daquilo que a gente quer. E olha só, eu estou falando já que a coerência depende dos nossos atos, depende da nossa bússola emocional, depende da nossa bússola mental e vai depender também do que eu acredito que é verdade para mim. Do que eu acredito de verdade que eu quero aquilo, que aquilo me pertence. De alguma forma, eu acredito naquilo que me move, naquilo que me parece verdadeiro e não ilusório.
E aí quando eu pego esses 4 aspectos que eu estou trazendo, eu vou falar do segundo ponto que eu queria falar, que é essa coerência dos 4 elementos. Voltando na filosofia grega, a gente vai ver que os gregos lá tentaram explicar o universo, a composição do universo, pelos 4 elementos. O ar representando o nosso plano das verdades, da espiritualidade, o fogo, a nossa razão, a água, as nossas emoções, e a terra, o nosso corpo, as nossas ações. Então, o processo de coerência, ele vai partir do princípio de que, se eu acredito em algo, se a minha verdade está em algo, logo o meu ar está ali. Se a minha mente, ou seja, meus pensamentos, minhas ideias estão naquele algo, ou seja, meu fogo está ali. Se minhas emoções, meus sentimentos, meus desejos também estão naquele algo, minha água está ali. Se meu corpo age, fala, pensa, manifesta aquela ação, a minha terra está ali. Para os gregos, então, quando esses 4 elementos estavam alinhados, mais um 5º elemento, que era o éter, e esse éter seria uma energia que mantém tudo coeso, tudo junto, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Se eu tenho, então, todos esses elementos alinhados, o que eu acredito, o que eu penso, o que eu sinto, é diferente. Porque a gente chama de incoerente quem fala uma coisa e faz outra. Porque a fala expressa o que eu sinto e o que eu penso. E muitas vezes a minha verdade. Mas se eu faço outra coisa, eu sou visto como incoerente. Ou até, muitas vezes, hipócrita. Ah, fala isso, fala aquilo, mas na hora de agir, age de outro jeito. Ou fala que acredita nisso, mas na hora de agir, age de outro jeito. Porque a ação, ela é o ponto final dessa equação da coerência. É a ação que manifesta tudo que vem antes. E se a ação está desalinhada, ela é percebida de forma desalinhada. A gente sente quando alguém não está agindo com seu coração. A gente sente quando alguém está colocando uma energia ali que não fala ou não transmite aquilo que realmente a pessoa sente. Então, quando a gente fala de coerência, a gente está trabalhando todos os nossos corpos, todos os nossos aspectos. E se você não é espiritualista, pensa no lado filosófico de que uma representação dos 4 elementos está representando aspectos diferentes da sua mente. O seu sentir, o seu pensar, suas crenças, suas manifestações. Se você é espiritualista, você pode pensar nos nossos corpos, nosso corpo físico, nosso corpo astral, nosso corpo mental, nosso corpo espiritual, nosso corpo búdico, átmico, mental concreto, mental abstrato, perispírito, dependendo da tradição, gente. Nós vamos ter 4, 5, 7 corpos. Na espiritualidade, a gente fala desses corpos e o grande iluminado, vamos dizer assim, entre aspas, é aquele que consegue alinhar todos esses corpos. Porque através do alinhamento de todos esses corpos trabalham em comunhão. E a partir do momento que eles trabalham em comunhão, eles se conhecem. Se eles se conhecem, eles se iluminam. Se eles se iluminam, eles trazem aspectos que estavam ocultos para a luz. E isso que é se iluminar. Se iluminar não é um estado inalcançável, de uma meditação dentro de uma caverna, 1 mês sem comer. Talvez isso seja uma ferramenta para trazer iluminação, mas a iluminação é o processo de refletir sobre seus próprios aspectos e trazer aquilo que é inconsciente para o consciente, para deixar de ser governado pelo que é inconsciente. Nossos medos, nossos recalques, nossos complexos, essas coisas que vão para a nossa sombra, para o nosso inconsciente, muitas vezes nos governam. De maneira inconsciente a gente não percebe. Muitos traumas que a gente tem, muitos padrões que a gente repete, muitas vezes estão no nosso inconsciente. E a gente precisa fazer o trânsito
dessas coisas que estão no inconsciente para o consciente, iluminar elas. Mas, Léo, como é que eu faço isso? Como é que eu trago coisas do meu inconsciente para o meu consciente? A gente tem algumas ferramentas para isso. E a gente dá um nome para essas ferramentas. Olha só, uma palavra difícil, mas uma palavra que resume esse conceito. Essa palavra se chama psicopompo. Psicopompo. O que é um psicopompo? Durante a história da humanidade, a gente tentou representar de várias formas diferentes essa energia que faz o trânsito entre o consciente e o inconsciente na nossa mente. Ou, para os espiritualistas, entre os mundos. Talvez um dos psicopompos mais famosos que existem seja o deus grego Hermes, ou romano Mercúrio. Ele era o mensageiro dos deuses. Ele transitava em todos os níveis, desde o nível do mundo dos humanos até o Monte Olimpo, onde ele podia conversar com Zeus, e era o único deus que podia ir até o submundo, entrar em Hades, conversar com Hades e voltar. Ou seja, uma energia que transmuta e que transita entre todos os planos. E simbolicamente, a gente pensar numa energia que vai até Hades, que é o lugar mais oculto, mais subterrâneo, onde estão nossos demônios, nossas sombras, nossas coisas antepassadas, as coisas antigas que a gente simbolicamente matou e enterrou no nosso inconsciente. Hermes consegue ir até lá e trazer recado desses aspectos para a consciência, ou seja, para a luz do sol. A gente pode ir além, né? Lembrar que dentro da mitologia grega e romana, Hélios, Apolo, era o deus da razão. O sol era o símbolo da razão. Trazer as coisas do escuro, do inconsciente para o sol, é trazer elas para a compreensão da consciência. Então esses psicopompos, eles eram muito importantes e são para fazer esse trânsito entre o que é inconsciente para o consciente, para nós não sermos mais governados por aquilo que a gente desconhece sobre nós mesmos. Quer outros exemplos de psicopompos? Deuses que fazem esse trânsito. Então, na mitologia iorubá, o orixá Exu, que vai e transita por todos os planos. Tem até um dito, né, dentro das tradições afro-brasileiras que trabalham com o Exu, que dizem que sem Exu não se faz nada. Porque o Exu é quem consegue transitar por planos, ou seja, ele consegue conectar esses planos para que as energias consigam transitar entre elas, porque os desejos, as intenções consigam transitar entre todos os planos e todos os nossos corpos. Outro exemplo, Morfeus, o deus que ia lá e jogava uma areia nos nossos olhos para nos colocar em estado de sono, porque através do sono a gente acessa o mundo onírico. E é no mundo dos sonhos, o mundo onírico, aonde a gente busca os sonhos. Da onde vem aquela profusão de símbolos que os nossos sonhos nos entregam. E aí os sonhos têm mensagens que são mensagens que trazem aprendizados, que trazem símbolos que são importantes para nós. É nos sonhos que muitas vezes a gente consegue perceber aspectos que estão nos incomodando. Os sonhos, eles são grandes ferramentas que o nosso inconsciente encontrou de, através da linguagem simbólica, entregar símbolos que são importantes para que a nossa consciência procure entender. O que é que está nos incomodando? O que é que a gente precisa compensar? Muitos sonhos são compensatórios. Durante o dia faltou alguma coisa ou sobrou alguma coisa e eu preciso, através do sonho, compensar aquilo de algum jeito. Então, olha só, o Deus dos sonhos, do sono, é um psicopompo. A gente tem outros símbolos de psicopompo, como, por exemplo, o golfinho, que transita pelos oceanos e que tem ali uma inteligência muito grande. Era, inclusive, o psicopompo preferido de Hermes, o deus grego. Outro psicopompo, que talvez esse seja o mais comum e o mais importante, o cavalo. O cavalo foi um deus para os antigos. O cavalo, na mitologia grega, era um dos símbolos de Poseidon, o deus do oceano,
dos mares, dos oceanos, que é o grande inconsciente universal. Cavalo marinho ou o próprio cavalo terrestre, por ter essa capacidade de ser um psicopombo, de transitar. O cavalo que foi o meio de locomoção mais usado pela humanidade. Mais do que carro, do que qualquer outro meio de transporte, o cavalo. Ou seja, para nós o cavalo é um símbolo muito forte desse transporte. Desse levar de um lado para o outro. Todos esses símbolos são importantes para a construção do nosso pensamento mágico, do nosso pensamento filosófico, com relação à compreensão de quem nós somos. E aí, se eu consigo trabalhar com esses símbolos, pedir para esses símbolos me ajudarem a fazer essa conexão entre o inconsciente e o consciente, trazer essas coisas do inconsciente, compreender melhor essas coisas do inconsciente, eu consigo ser mais coerente com quem eu sou. Eu consigo colocar essa minha coerência em prática. Eu consigo manifestar essa coerência. E quando eu manifesto coerência, acontece um fenômeno muito interessante. Quando as pessoas percebem que você é coerente com aquilo que você acredita, pensa, sente e faz, por algum motivo, as pessoas entendem que você é mais consciente. As pessoas te olham como se você fosse uma pessoa que tem mais bom senso. E uma pessoa que é ouvida, porque ela age com coerência. Ela sabe o que ela é e como ela age de acordo com aquilo. Isso, por algum motivo, é percebido pelas outras pessoas. E elas passam a ouvir isso. Isso, de alguma forma, mexe com o símbolo dentro delas para despertar a coerência delas. Fica aqui minha provocação, então, para vocês. Pensem sobre as manifestações coerentes de vocês e, se precisarem de uma ajuda, pesquisem sobre os psicopompos. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê sexta-feira que vem, aqui em mais um Filosofia para Todos e também aqui no Conhecimento da Humanidade. Nos vemos lá. Beijo!